Um dia muitíssimamente abençoado. Quem recebe, quero declarar sobre sua vida um dia, como todos os dias, na presença do Senhor. E o Senhor está nos proporcionando nesta manhã, nesse belo domingo, um dia de bênção, de promessa, a se cumprir nas nossas vidas. E creio que a sua presença aqui neste lugar vai proporcionar a todos nós, a igreja, a sua família, a você, ao reino de Deus, uma condição melhor de ação, atitude, testemunho na presença do Senhor. Para isso o Senhor nos chamou, para dar bom testemunho. E a Escola Bíblica Dominical, ela gera isso. Ela dá essa grande possibilidade de que, através do conhecimento da palavra, tenhamos, no decorrer, no curso da nossa vida, um testemunho fiel, agradável ao Senhor. Vamos orar. Eu quero pedir a você, meu amado irmão, que está aqui neste santuário, a se colocarem de pé. E nós, nesses segundinhos que estamos se ambientando a este local, já agradecendo a Deus por tudo quanto Ele está nos proporcionando e dando esse espaço para crescermos. Aleluia. Senhor Deus, maravilhosa graça é o do Senhor. Presença majestosa do Senhor. Cuidado tão amoroso é do Senhor. Presença tão transformadora é do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Aceita a nossa oração, pois confiamos em Jesus. O que era, o que é, o que há de ser e sempre foi. O Salvador, Redentor, Remidor, Abençoador, Pastor, Amigo, o Adonai, Senhor das nossas vidas. Abençoa, Senhor. Aceita a nossa adoração, a oração, a devoção, o culto a Ti, somente a Ti. Abençoa nossas mentes, nossos ouvidos, intensifica a nossa fé e ajuda-nos a tirarmos o maior proveito deste dia e em especial desta manhã. Tu estás aqui, Senhor. Nós reverenciamos a Ti. A honra, a glória, o louvor, a adoração. Exaltado e engrandecido seja o Senhor. Somos pecadores, transgressores. Ó graça, ó favor de Deus, que precisamos todos os segundos da nossa vida, porque nós fomos chamados para uma boa obra e nascemos para o louvor da Tua glória. Então, ajuda-nos a que tornemos deste dia um dia especial. Abençoa a Tua igreja Pibabe, todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra. Socorre os nossos irmãos enlutados, tristes, desanimados, abatidos. Aqueles que estão, ó Deus, tão desestimulados. Senhor, ajuda-os a ver um grande despertamento e ouvir a Tua voz e saber que é o Senhor que chama
E ao teu chamado, nós queremos dizer: eis-nos aqui. Aceita agora, através desse altar, dos nossos ministros que estão aqui, que vão liberar sobre nós aquilo que receberam de Ti. E todos que estão aqui vão juntos com este mesmo altar à Tua presença. Sim, Deus, a Tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palma linda para Jesus? Aleluia. 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 Adorei. Aleluia. Aleluia. Toda exaltação ao Senhor nessa manhã. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Diga ao Rei, eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Você pode declarar mais uma vez: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Erga suas mãos e diga a Ele: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos a nossa vida a Ti nessa manhã, Jesus. Nós dedicamos o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Fazemos um trono nesta manhã de adoração. Você pode erguer as suas mãos e a sua voz e dedicar a sua vida ao Senhor nesta manhã. Oh, quão amáveis são os Teus tabernáculos, ó Senhor. Mais vale
um dia na tua presença do que 1000 fora dela. Oh, Jesus, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Diga o seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Erga sua voz e cante. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Se você tem esse cuidado do Senhor, declare em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Mais uma vez vamos declarar: seguro estou. Cante a Ele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, cuidado maravilhoso, esse cuidado do Senhor sobre nós. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Diga bem forte: se eu passar, cante. Se eu passar pelo vale, oh, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, todos os dias me guarda. Erga as suas mãos e diga: em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nos braços em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio, cante. Recaio em tua graça, aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. Vai declarando e exaltando. Recaio em tua graça, oh, eu recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar, acharei pois eu sei que sim, me guarda em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
descansamos no Senhor, descansamos no Senhor. Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai, o Cristo vivo, Filho do Deus vivo, nós descansamos nele. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis, te exaltamos, te exaltamos, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Aqui, vem e toma o teu lugar aqui. Esse lugar é teu, Jesus. Vem e toma o teu lugar aqui. Nessa manhã, Senhor, vem e toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Jesus, vem e toma o teu lugar aqui. Isso, querido, afirme isso nessa manhã, vem. Vem e toma o teu lugar aqui. Céus e terra se encontram, alinhando no seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhados o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Sim, Deus. Comece agora, Jesus, mais do que nunca, a ouvir o rugido do trono, o brado de Deus. Oh,
Estenda as suas mãos para os céus. Vem! Vem e toma o teu lugar aqui. Todo teu, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem! Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Só o instrumental com as mãos para os céus adorando. Oh! Adore a Ele. Adore a Ele. Sim, Deus. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia. 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 Sim, Deus. Céus e terra Se encontram alinhados no seu plano, o universo estremece, o leão fugiu do trono. só as vozes. Céus e terra Se encontram alinhados no seu plano, o universo estremece, o leão. Vamos estremecer com uma salva de palma linda para Jesus. Aleluia! 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 Sim, Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sentai-vos. Aleluia, sentai-vos. Pode sentar, amado. Escola Bíblica Dominical. Provérbios, capítulo 1. O nível de comprometimento revela espiritualidade. A cada entrega, a cada dedicação, a cada envolvimento, a cada labuta, a cada exercício, a cada presença, a cada atuação, a cada envolvimento, a cada compromisso. Vai dar a você o vigor, vai dar a você o abastecimento, vai dar a você as condições propícias para enfrentar as realidades da vida e o ensinamento, principalmente no aprendizado bíblico, é o maior recurso para o enfrentamento em que nós nos encontramos nesse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Lá em Provérbios, capítulo 1, quero chamar a atenção para essa palavra. É uma introdução à ministração sobre as águas de Mara. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 1. Diz assim, no verso 2 em diante: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade,
Para se dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também o sábio cresça em ciência e o entendido adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios, os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém, amado? Até aí. Glória a Deus. Como é bom a gente adquirir conhecimento, adquirir a sabedoria do alto, e toda boa dádiva vem do alto. Porque nós estamos procurando, extremamente interessados, transmitir um conhecimento da palavra do Senhor, no nível do grau de espiritualidade que Deus deseja a todos nós. E quero desde já parabenizar a todos por essa manhã, por se encontrar na Escola Bíblica Dominical, a fim de adquirir conhecimento. Todos nós vivemos num processo de grande aprendizado. E quando o Senhor nos proporciona o domingo pela manhã, é uma grandeza sem igual, porque quando muitos ministérios, muitas igrejas ainda encontram muita dificuldade de reunir o rebanho de Deus, o povo de Deus, os filhos do Altíssimo, nós temos essa possibilidade que se tornou tão viável nos encontrarmos neste local e procurar extrair da palavra de Deus mediante a experiência lá de Êxodo, capítulo 15, Provérbios 1 até o verso 7, 12 ao 7, foi para chamar a atenção de que você está aqui sendo levado a um processo riquíssimo de aprendizado no conhecimento, na sabedoria dos perfeitos. A palavra de Deus é perfeita. E quando nós estamos estudando esse assunto, muitas variações, desdobramentos, a fim de desenvolver as nossas ideias. Quero destacar a importância da nossa formação. O conteúdo que a gente recebe durante a nossa vida, desde ao ingresso nas classes, nas salas de aulas com os seus professores, e toda a condução desse processo que todo ser humano tem direito e deve passar pelas escolas. E ali nós vamos aprendendo a desenvolver a capacidade intelectual, para que todos foram chamados e terão suas vocações e colocarão em prática aquilo que faz parte da formação. Todos nós temos algo a ser criado. Nós vamos contribuir na vida humana. Um como médico, outro como pedreiro. E todos terão seus méritos. Mas quando a gente ingressa na Escola Bíblica Dominical, quando nós fazemos parte dela, tem uma grande diferença. Porque nós estamos lidando com sabedoria do alto. O conhecimento da palavra não é só a literalidade, o conteúdo que está aqui, mas é o Espírito que revela, dar a nós acesso ao trono, à presença do Senhor, porque esse tráfego, essa transição, essa passagem nossa em espírito para o trono, só através do Espírito, pela palavra. Porque é do alto que vem a palavra. E nós, quando a recebemos, passamos a ter uma formação diferenciada da escola, da nossa formação tão importante. Mas mais do que a importância de passar
pelas disciplinas, as matérias de uma matemática, dos conceitos básicos da ciência, da história, da geografia, e assim vai. Conteúdo básico para a nossa formação. A mesma coisa se dá na igreja. A gente tem uma formação. E a formação que você recebe na igreja, através da palavra, é que vai dar a você uma capacidade de interpretar, entender este mundo e a relação dele com você, com os outros, e porque você está nele. Como a gente sempre tem dito, nós estamos tendo uma experiência terrena, mas a nossa cidadania é celestial, amém? Então tudo vai depender do grau de espiritualidade que você tiver. Se você tiver um grau de espiritualidade com comprometimento da palavra, você vai procurar andar por esse mundo sobre a inspiração do Senhor. Assim também se dá quando alguém labuta, quando alguém tem atividade no campo profissional, ela vai conseguir exercer na sua capacidade, no gabarito, na competência, mediante o conteúdo que você recebeu. O excelente profissional ou a excelência profissional se dará mediante tudo aquilo que você assimilar, absorver e trazer como aprimoramento no desempenho da função. Então o crente, quando ele absorve, assimila, se alimenta e consegue extrair da palavra por revelação, ele terá durante a jornada da sua vida a compreensão dos seus enfrentamentos. Ele saberá ser muito grato a Deus através do conhecimento. Então, Provérbios 1 é para focar cada um de nós a entender que nós estamos lidando com sabedoria que não é terrena. Ela é do alto, porque Deus inspirou os seus homens a escreverem e a colocar à nossa disposição. Porém, essas letras, elas borbulham, elas fluem, é como um jato d'água. Então, à medida que você entra nesse fluir do Espírito, você vai compreendendo que não é só ler o Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na profundidade você vai entender o que Ele é Senhor e por que nada faltará. Apesar, em destaque, que esse Salmos primeiro, essa interpretação, ela tem sua pertinência, porém, quem a escreveu, e no original, não é bem assim. Que isso, pastor? Claro que a gente precisa passar por uma escola de exegese, entender as origens da palavra e a construção, até porque existem as versões. E quando a gente encontra Almeida, Ferreira, dando as versões para nós, eles vão procurar aproximar aquilo que está escrito dentro da cultura que podemos ter como assimilação na nossa compreensão na língua portuguesa. Mas o hebraico se firma naquilo que não se pode mudar, a origem da palavra. Então o que a gente está propondo é compreender esse Êxodo capítulo 15, verso 23, e chegaram a Mara, mas não podiam beber as suas águas, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhe deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Ora, todos nós já estamos bem familiarizados com esse destaque bíblico sobre as águas de Mara. O
que agora a gente está levando mediante a bica que foi aberta e colocando para fora aquilo que azeda, aquilo que é cáustico, aquilo que é ácido, aquilo que é amargoso no nosso interior? É aquilo que nós colocamos mediante a narrativa de Gálatas, capítulo 5, quando a gente vai observar andar no Espírito e também vai ver o fruto do Espírito, e o fruto é doce, daí as águas terem se tornado doces. Era amarga, porque era água contaminada, era uma água nociva, indegustável, impotável, águas amargas. Então, quando nós encontramos esses termos, e a partir desses termos a gente vai procurando também identificar a aplicação desta passagem bíblica, correlacionando com a nossa realidade os fatos bem pertinentes a essa narrativa. Daí destacamos Êxodo capítulo 1, quando nós vimos a questão do surgimento, a ideia tão macabra, maligna, satânica, por não reconhecer mais as gerações de José, mandou matar Moisés. Encontramos Moisés tirado das águas, quando o pensamento era dar esse nome Moisés, como ato consagratório aos deuses, que a gente já estudou. Então, foi tirado das águas, porque o rio Nilo pode ser doce, e na tradução o mundo tem as suas delícias, as suas guloseimas, os seus deleites. Daí entender que Nilo representa o aprisionamento do mundo. Então Moisés foi tirado, fazendo com que a gente tenha o entendimento dele ser o homem coletivo. Então, se ele foi tirado das águas, nós saímos do Nilo. Amém? A escola dominical vem acompanhando esse desenvolvimento das ideias. Se você tiver uma formação bíblica, lembra do conteúdo? Se você tem um conteúdo básico, você vai conseguir entender as sequências das ministrações. Mas a deficiência bíblica pode interromper a sua capacidade de entendimento. Daí muitas pessoas não estão entendendo o que ele está falando. Que isso? De onde ele tirou isso? É porque lhe falta a base. Então, quando a gente tem uma base, e a partir dessa base vai se construindo a casa. Então, se você não tiver uma base bíblica, terá dificuldade de ver a alvenaria, a laje e os acabamentos. Então, essa analogia, essa comparação, é para você entender que nós temos nosso processo de construção. Tem gente que vai parar só nas cintas e não consegue construir sua vida espiritual. Está dando para entender aí, irmãos? Então, o que Deus quer? Deus quer colocar laje, amém? Adornar tudo, ornamentar a casa tem que estar bonita, até porque 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, fala que nós somos templo do Deus vivo, e Ele habita em nós. Então Deus quer habitar nessa casa, mas Ele quer tirar o seu povo do Egito, de uma casa que é bonita, um palácio, não é à toa que a palavra faraó, que significa casa grande. Então todos estavam presos ali. O Senhor Jesus é tipificado na figura de Moisés como o libertador, aquele que tira o povo. Daí nós levamos, amados, na semana passada, a ver Jesus saindo das águas. Estão lembrados aí? No capítulo 3 de Mateus, mais precisamente no verso 16, a gente vai encontrar aquela expressão: e Jesus saiu das águas. No termo que a gente vai ver agora, daqui a pouco, no nosso, vai tirar o ali, ó, caiu, vai ter alguma dificuldade para a gente colocar aqui
no vídeo, porque a iluminação faz com que não haja clareza, o estampamento, me permita essa expressão, né? Estampar bem a figura. Então, nós vimos na semana passada a correlação entre batismo e as águas de Mara. Se os amados lembrarem, nós vamos fazer uma recapitulação. Nós vimos que capítulo 7, verso 26 de Eclesiastes, nós vamos ver Salomão desabafando, que ele encontrou algo mais amargo do que a morte. Ora, ele vai dizer que a mulher é o quê? Infiel, adúltera. Então ele vai informar que a morte é amarga, é triste. E a amargura é uma tristeza o quê? Profunda. O estágio final de uma vida é a amargura, é a sepultura. Então, fazendo essa citação para que os amados possam arrumar as ideias, entender a revelação de Deus, porque nós estamos estudando Mara, e saber como aplicar isso na vida. Ora, se você não soubesse a combinação das sílabas, você não teria como escrever. A gente vai estudar o beabá, a alfabetização, para que possamos construir o quê? As ideias. Estão entendendo onde eu estou querendo levar os amados? Então é preciso ter uma base bíblica, a fim de compreender o que nós estamos desenvolvendo. Se você não passasse na escola e não compreendesse que 1 mais 1 é 2, e depois quando você entra no ginásio, na minha formação, aí tem estudo médio, intermediário, técnico, seja lá os termos que se utilizam hoje para definir a formação educacional de ensino. Mas quando a gente entra no outro nível de entendimento, a gente vai misturar letras com números. X mais 1 é igual a 0. Como é que você pode somar letra com número? É porque você tem que ter a base, saber o que é letra e saber o que é número. Se você não tiver base, você vai ficar perdido. Se você não passou pela escola dominical, não estudou que B mais A juntando é Bá, vai ter muita dificuldade pela deficiência escolar, quando a gente misturar as letras e os números. Que é isso que o senhor está falando? Porque no mundo espiritual, as coisas se misturam, e a gente vai ter que separar. Daí Jesus, no capítulo 8 de João, falou assim: vocês não entendem o que eu estou falando? Vocês não podem compreender. Já Paulo vai dizer assim: vocês são sábios, são da escola dos perfeitos, vocês têm que ter entendimento. Já Salomão vai explicar, conhecimento que a gente está passando aqui, é um entendimento de temor ao Senhor. E daí ele vai dizer, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor só pode entrar em nós mediante a presença do Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu vou compreender as águas de Mara. Então, quando Jesus sai das águas, a expressão que nós vamos colocar aqui é que ele está indo para o alto, subiu. A ideia de sair das águas é subiu. Por que ele subiu? Porque ele foi morto das águas. E morte, ele morreu por todos nós lá, amém? E ele ressuscitou por todos nós, amém? Ele foi para a cruz por todos nós. Mas as figuras do Velho Testamento apontam para Jesus. Então Moisés, nessa experiência de Mara, está apontando para Jesus. E a pista maior é, quando o povo começa a murmurar, a reclamar, o que eles vão ouvir de Moisés? Ouvir aquilo que ele ouviu de Deus. Tem uma árvore, tem uma solução. Então, o que a gente pode extrair também daí, para que vocês possam
nesse abrir parênteses aqui. É que quando a gente está tão fissurado, vou colocar essa expressão, tão fissurado, a gente cego para uma coisa, a gente esquece os detalhes. Quem está entendendo o que estou falando? Fulano não faz isso. Não, eu vou fazer. Fulano, aí vem um conselho. Dá uma olhadinha aqui. Não. Então as pessoas, elas podem se tornarem hipnotizadas. Elas estão tão presas a uma coisa que não conseguem ver o detalhe. Principalmente na dificuldade. Na dificuldade é onde a gente precisa prestar atenção no detalhe. Quem está aqui? Então, qual é a aplicação disso? É que no aperto, eles não viram o detalhe. Mas quem que estava vendo? Deus. Então, o que Deus quer nos revelar? Uma solução, mediante a amargura. Amém? Olha só a aplicação de uma experiência do Velho Testamento, de Moisés tipificando Jesus saindo da água, tirando você da morte, tirando você da amargura, porque a morte, ela é o quê? Amarga. Quem está entendendo até aí? Então, qual é o nosso propósito? E aí, não é orgulho, eu me ufano, ufanismo, ou seja, um apego àquilo que a gente vê como um felicitador, que gera em nós um contentamento enorme. Eu não gosto de usar a palavra orgulho, mas às vezes a gente fala assim, eu tenho orgulho do meu filho. Dificilmente você vai ver nos meus lábios essa palavra, né? Dificilmente. Então, vou usar uma expressão que quase ninguém fala, ufanismo, né? Um teor de contentamento mediante um fato de alguém que gerou você uma felicidade, uma alegria enorme. Por que eu estou colocando isso? Porque quando nós vemos uma igreja bem preparada na palavra, uma liderança forte no conhecimento, eu não me preocupo com a habilidade de ninguém, não. Que cura, que faz operações de milagre. Vejo muito na pessoa o conteúdo que ela tem de palavra. Por quê? Os sinais eles passam, mas as minhas palavras não passarão. O que sustenta uma pessoa não é os talentos, os dons dela, não. É o conteúdo da formação dela na palavra. Porque vai faltar muita coisa, mas se ela tiver a palavra, ela vai saber enfrentar a realidade. Então aquele povo não tinha palavra. Por quê? Prova disso que eles dependiam sempre que dos sinais, das maravilhas. Mas Moisés tinha uma palavra. Amém, gente? Moisés teve um encontro com Deus. Amém? E Deus deu uma palavra para ele, preciso de você. Quem recebe? Deus deu uma palavra para você. Todos nós temos uma sarça ardente, amém, irmão? Então esse homem foi preparado para enfrentar Mara, porque ele ficou mais 40 anos em Midian. Então ele sabia muito bem o deserto. Se você for bem preparado numa experiência, seja ela qual for, você vai saber enfrentar e ajudar os outros a sair dela, amém? Então os que são preparados são assim. Então o que nós queremos com a igreja? Com os estudantes da palavra? Prepará-los. Tem que ter uma preparação. Então, quando você compreende a palavra, você vai compreendendo também o desenvolvimento das ideias que vão aflorando. Então, é importante que você esteja na IBD a fim de garantir isso. Visto isso, Jesus subiu das águas, então Ele está levando todos nós com Ele. Mara era o desfecho final. 3 dias de muitas aflições e aquele momento de Mara é para o quê? Só me permita uma linguagem aqui muito popular, fechar o que? O caixão. Acabou. Sem água e beber água amarga, o que é? Fechou o caixão, morte. Quem estava no controle disso tudo? Deus. Aquelas águas eram nocivas? Sim. Deus permitiu? Permitiu, porque Ele tinha uma revelação.
Ele tinha uma saída, ele tinha uma solução. Para nós, diante de um enfrentamento como esse, temos que ver o detalhe. Onde está o detalhe? Na árvore, no galho, no arbusto, no ramo. Quem é ele? Que a gente vai aprender. É a presença de quem? Saiu a coluna, saiu a nuvem, mas ficou o galho, estava ali a árvore. Quem era? Jesus. Qual é o detalhe diante, me permita? Ele é tudo, né? Porque detalhe pode pensar ser uma coisa pequena, não é? Diminuta, mas se a gente enxergar espiritualmente, vai ver a saída. Amém, irmãos? Então, quando eles chegarem em Mara, viram aquela toda situação, se eles bebem a água, mas eles chegaram a experimentar, e através do experimento houve um alerta, todo o povo foi, esperou o detalhe era a árvore. Então Moisés ouve a palavra, qual é a palavra? Lança sobre as águas, lançou sobre as águas. Agora, se você perceber, quem quiser se aprofundar mais, Moisés foi tirado das águas. Moisés atravessa com o povo pelas águas. Moisés agora dá a solução das águas. Quem quiser se aprofundar mais em casa, pastor, porque é muita coisa para informar. Nós precisamos levar os amados a um desenvolvimento de informações, a fim de garantir mais do que o básico. Nós estamos, vamos dizer assim, nós estamos na alvenaria, amém? Daqui a pouco a gente chega na laje, nós estamos na alvenaria. Pois bem, visto isso, eu queria chamar a atenção, não sei se já está ligado aqui, mas aí, estamos esperando aqui, ele dá um sinal aqui, e a gente vai ver aqui no painel, o slide, mas eu queria chamar a atenção que ficou na semana passada, lá em Números, livro de Números 5, estão lembrados de Números 5? Amém? Ninguém está lembrado, então vou dizer, do teste da prova de fidelidade, estão lembrados? Que o marido tem ciúmes, quem está lembrado disso? E o sacerdote tinha que levar aquela mulher, mediante os ciúmes do seu marido, se ela realmente tinha traído, adulterado ou não. Lembra disso? Então, em Números 5 diz que tinha um vaso, se tinha água da purificação, água do trabalho, do serviço sacerdotal, águas purificadas, ou seja, águas separadas, águas santas, águas consagradas. O que é que faz o sacerdote, o responsável por essa prova dos 9, do teste de infidelidade? Não querendo citar o programa aí de um comunicador de TV. Então, o teste de infidelidade estava ali. Vamos ver se ela está realmente falando a verdade ou não. Então eles misturavam, e ela tinha que beber. Eles pegavam, o sacerdote pegava o pó da terra, pegava a areia do chão e misturava dentro do vaso. Estão lembrados disso? Está nesse capítulo aí de Números. E ao misturar, o teste era que aquela mulher tinha que beber aquela água. Ao beber aquela água, se ela tivesse cometido, feito exatamente, aqui está Números 5, só destacando, né, que pegou a água, aqui do chão, pegará, né, no lugar da residência, a água do chão, está grifado aqui, ó. Deixa aí mesmo, filhão, obrigado, Marcelinho. Então pegava aquela água, pegava aquela areia, misturava aquela água. Aí a gente tem que extrair as lições, fazer a associação. O que isso tem a ver com Mara?
É porque o termo colocado aí, e daqui a pouco a gente vai apresentar, tem a ver com a amargura, até porque nesse próprio destaque do texto fala sobre amargura. E qual é a relação com Mara? É que mais adiante, daqui a 1 ou 2, 3 ministrações no domingo de manhã, quem sabe até no próximo domingo, a gente vai encontrar que mineral estava naquela água. É mineral, líquida, mas é mineral. Então, Deus jogou aquele minério naquela água, e a gente vai entender, para provar a fidelidade do povo, vão ter que experimentar a água. Quem está entendendo isso? Aí, por observação, quer provar um filho de Deus, me permita a redundância, dá prova a ele, testa ele, vê se ele vai suportar, as amarguras. Então, nesse destaque em hebraico, em Números capítulo 5, que é o que nós estamos aqui apontando, o sacerdote pegava aquela areia, misturava com aquela água, ela tinha que beber. Se ela fosse culpada, e vista, identificada como culpada, e haveria um inchaço no seu órgão sexual, que é utilizada a palavra coxa. Inflamação, purulência, doença, e aí vai. Ela estava condenada. Mas, se assim ela não tivesse cometido tal ato abominável, nada disso. Então a prova era experimentar aquela água com pó, com areia. O que é que isso tem a ver? Porque em Mara existia um elemento mineral que fazia com que aquelas águas fossem amargas. Ah, meu Deus do céu, eu não vejo isso escrito. Tem que estudar. Tem que estudar. É claro que nós não vamos exigir dos amados um conhecimento mais abalizado, mas é meu papel não me contentar com pouca coisa. Eu não sei dar pouca coisa. Eu não sei dar qualquer coisa. Porque se eu recebi o melhor, tem que dar o melhor. Então vocês estão sendo, junto com todos nós, muito privilegiados em receber algo, por isso que eu destaquei, não está escrito. Nós não vamos encontrar na revista das EBDs, de jeito algum. Só mesmo procurando explorar por outra vertente no nível espiritual. Bom, onde nós queremos ter essa compreensão de Mara na nossa vida, é que ao destacar isso, aquela mulher, ou as que passariam, ou que passaram por essa experiência, vamos conectar com o que Salomão disse: encontrei algo mais amargo do que a morte, a mulher. Aí ele vai colocando. Então, Deus estava vendo no seu povo o que? A infidelidade, a traição. Então eles vão beber dessas águas para ver o teor de amargura que há em mim. Deus tem amargura. Lembram-se, dar a Deus sentimento humano, amém? Para compreender essa relação de Deus com os seus filhos. Então, ao experimentar aquelas águas amargas, o povo deveria, e é natural, haver uma rejeição, um repúdio, uma ojeriza, uma insatisfação. Aquela mulher, ao beber naquelas águas, ela teria uma ojeriza, porque ela sabia que se ela tivesse cometido tal coisa, ia ser mais amargo do que a morte. Ela. Está entendendo aí, gente? Então, a igreja do Senhor, saltando, olha o salto, para os dias de hoje. A igreja do Senhor, ela tem que ser provada.
e ela passa por amarguras, por dores, tristezas, apertos. É aí que vai se descobrir quem é a igreja. A igreja vai experimentar entre aquilo que salva e aquilo que mata. Opa! Aquilo que salva, água no deserto. Quem está entendendo? Aquilo que mata, poeira, deserto. Quem está aqui? Quem está entendendo? Agora mistura água com terra. É amargo. Nós vamos querer experimentar água amargo? O que é que faz a nossa natureza? Não quero. Mas aquela mulher, sabendo que ela é inocente, que ela é pura, e apenas houve um suposto ciúme, desconfiança do marido, prova ela. E a mulher consciente, a igreja consciente, a igreja que está no caminho com o Senhor, aquela que não trai o Senhor, pode dar amargura. Quem está aqui, pode vir amargura. É para beber vida e morte? Eu bebo. Quem está aqui? Estão entendendo agora toda a construção de pensamento em relação a extrair de Mara experiência para nossas próprias vidas? O que vai acontecer quando a igreja está no aperto? Qual é a tendência? Qual é a tendência, pessoa? Não. Coloca a prática nisso. Quando uma igreja está tudo bem, nada acontece, suspeite. Porque a igreja ela sempre tem que ser provada. Quem está aqui? Ela tem que ser provada. Só é ler. Quem já leu o livro que a gente escreveu sobre as cartas do Apocalipse, você vê, as igrejas, elas têm que ser provadas. E todos nós precisamos ser provados. Amém, gente? Para ver o que há no teu coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda que sair do quê? Da boca. Olha o que nós falamos. O que adianta talentos? São importantes, são. Dons são importantes, são. Mas é a palavra que vai sair da sua boca. Qual foi a palavra que saiu do povo de Deus? Murmuração, infidelidade. Ao Senhor tem uma solução. Eu tenho uma solução para isso. Enxerga quem é a solução. É Jesus. E aí, juntando essas peças, o que nós queremos agora chamar a atenção? Vendo isso, se aquela mulher provasse aquela água, e aí a gente vai ver, lá no capítulo 3, de Gênesis, verso 19, nós vamos, por exemplo, nesse verso nós vamos encontrar, ao pó tu retorna, do pó tu vieste, ao pó retorna morte. Ou seja, separação. Perdeu o espírito. Como é que a gente comprova isso? Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Separação. Qual a aplicação disso para o ensino de Mara? Que quando aquela mulher fosse beber água com aquela poeira, ela sabia que vinha amargo, vinha morte. Se ela fosse o quê? Transgressora. Mas se ela fosse fiel, o que ia acontecer? Todo o arraial ia ficar alegre e satisfeita. Ela é uma mulher fiel. Quem está aqui? Essa é uma igreja fiel. Quem está aqui? É isso. Você é fiel porque o quê? Passou pela prova. Podemos aplaudir o Senhor? Passou pela prova. Então, é importante a gente entender isso. Claro que você vai rejeitar o que é amargo, que essa natureza não quer passar pelo amargo, mas o espiritual ele enfrenta. Prova disso? Quem que estava na cruz? Ele estava com sede, deram o quê? Algo doce para ele? Não. Ele não suportou? Então você, meu irmão, eu, todos nós, precisamos ir por esse movimento das correntes das águas, esse movimento da palavra. Então, pode ficar certo de uma coisa: se um dia, uma hora, um minuto, você tiver que enfrentar uma realidade da vida, você vai lembrar dessas ministrações. Você vai colocar em prática, como você
vai colocar em prática lá o beabá que tua professora te ensinou. Você não esquece disso, amém? Eu não esqueço o nome da minha primeira professora, tinha que ser Maria, né? Toda professora tem que ter o nome Maria, por exemplo, no meu primário foi assim. Eu encontrei muitas Marias aí, graças a Deus, eu sou grato, porque me ensinaram a dar os primeiros passos. Isso faz com que a gente tenha condições de enfrentar outras situações da vida. Visto isso, e eu não vou mais me aprofundar em Números 5, eu queria levar agora você para uma outra questão. Por quê? Porque a gente vai ver 3 palavras, 2 no hebraico e 1 no grego. Por que eu tenho que aprender isso? Bom, eu não vou dar qualquer coisa para vocês. Eu vou dar realmente algo que vai gerar em vocês vigor espiritual. Lá em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos encontrar, quem já ouviu falar em Naamã? Aí todo mundo vai lembrar a experiência de Naamã. Amém? Bom. 2 Reis 5. E Naamã, lembra-se, ele era o quê? Leproso. Tudo bem aí? Tudo bem aí? Estão lembrados dessa experiência? Há um profeta, uma menina, numa dessas guerras, foi levada e se tornou secretária doméstica lá do lar, né? Do povo sírio. Então, estando lá, soube que Naamã estava leproso. Ela ouviu a conversa, falou: ó, tem uma solução aí. A menina, hein? Tem uma solução aí. Ó, tem um profeta aí que muda as coisas, transforma as coisas. Amém, irmãos? Ah, é? Quem é? Fulano de tal. Como é que a gente faz para vê-lo? Aí chegou o ouvido de Naamã. E Naamã vai, estou colocando-se muito sinteticamente, numa linguagem bastante acessível. Bom, ele vai, fica sabendo dessa figura, desse profeta, eu quero conhecê-lo. Tudo bem. Aí está o registro lá em Números, 2 Reis, 2 Reis 5. Verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de quem? De Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no que, irmão? É no Mar Vermelho? É em Mara? É onde? Jordão. A gente já... Olha bem, onde Jesus foi batizado? No Jordão. De onde ele entrou nas águas? No Jordão. De onde ele subiu? Se morrermos com ele, ressuscitaremos com ele. Se ele desceu, ele também nos leva o quê? A subir. Se ele nos leva e permite a gente chegar em Mara, porque ele quer tirar a gente da mar. Quem está aqui? Quem está aqui entendendo isso? Então a gente tem que começar a encaixar. Ah, então, muito bem. Eu vou para o livro de Ruth. Vou pegar Noemi. Não me chame Noemi. Me chame Mara amarga. Ou, eu estou procurando termos que têm uma relação, não é só necessariamente de amargura, mas de uma condição que dê a você entender águas amargas, águas doces. Então, se eu for explicar aqui bilhões, dar um estudo sobre amargura, é outra coisa. Aqui não é estudo sobre amargura. Claro que a amargura vai estar no ensejo disso daí. Porém, o que nós estamos querendo que cada um de nós venhamos aprender é a relação dessa experiência. Então, voltando para aqui, para 2 Reis, verso 10. Então este lhe mandou quem? Um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás o quê? Purificado.
Ora, por que Eliseu não deu uma palavra? Por que Eliseu não lhe atendeu? Por que Eliseu mandou ir logo para o Jordão? Tem uma razão. Tem uma razão. E o que a gente precisa aprender aqui? É que ele manda para as águas. E nessas águas, aquilo que era amargo na vida dele, que está entendendo isso? A lepra, quem está entendendo isso? Aquilo que era amargo, se tornaria o quê? Doce, feliz. Olha a transformação. Ele teria aqui o quê? No Rio Jordão. E quantos mergulhos? 7. Daí você vai tirando as conclusões. 7 é perfeito, papapá, papapá, papapá. Bom, verso 11. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente, ele sairá, ele quem? Eliseu, sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Ele pensou isso. Mas o negócio aí tem a água como recurso da cura. Amém, gente? Verso 12. Não são, aí entra, né? Olha bem. Olha, embutido, implícito, vamos dizer assim, a insatisfação, o desdém. Porque, olha só o que ele vai dizer: não são porventura Abana, Rifarpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ah, que na Síria não tem rio melhor? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou, se retirou com indignação. Lembra quando eu falei insatisfação? O seu repúdio. Eu vou lá para o Rio Jordão, o quê? Se esse fosse profeta, me mandaria lá para Farpá e Abana, eu entraria no rio lá próximo a Damasco, estaria bom, porque eles são melhores. Bom. O que nós estamos querendo passar para os amados? Que, claro que é evidente, que ninguém quer passar por amargura. Claro que é evidente que ninguém quer enfrentar realidades que são adversas, que são infortúnias, reprováveis. Ninguém quer beber, depois do deserto, quer beber água amarga. Nós queremos estar livre disso. Pô, qual a relação com Naamã? Ele, na mente dele, a solução está onde? Em Farpá e Abana. Não me interessa Rio Jordão. Quem está aqui entendendo? Não me interessa Mara. Me interessa que eu quero a água do Nilo. Quem está aqui? Eu era do Nilo. Quem está entendendo isso? O que eu quero dizer? Os apegos. Nós temos nossos apegos. Que nada. Ó, eu quero dizer uma coisa para você, irmão, irmã. Faz assim, assim, assim. Peraí. Por que eu não posso fazer dessa maneira? Qual foi a palavra que o profeta te deu? Qual foi a direção que foi te dada? Mas as suas pretensões quer sobrepor sobre uma palavra. Para que você foi procurar o profeta? Se foi procurar ele, ouve o que ele vai falar. Amém? Quem está aqui entendendo? Aqui, se você tem a solução, então esquece a árvore. Vai continuar rondando aí no deserto aí. Quem está aqui? Eu tenho uma solução, o detalhe está na árvore. Você precisa ouvir o profeta. Ok, Moshe? Você precisa ouvir Moisés. Porque Moisés tem uma palavra de Deus. Agora o povo começa a se queixar. Pô, não poderíamos voltar agora não? Se 3 dias a gente passou aqui, a gente aguenta mais 3. Mas vamos para o delta, quem está entendendo isso? Vamos voltar para o Nilo, quem está entendendo isso? Meu irmão, a bica está sendo aberta, quem está aqui? Você tem que abrir a bica. Não adianta ficar preso aos caprichos, às vaidades. Tem pessoas que não querem não. Aí vem a palavra que eu falei que eu não uso. Orgulho. Orgulhoso.
Não abro mão da minha terra, Damasco. Não abro mão daqueles rios, porque eles são importantes para mim. Vá não abrir mão. Fique preso às suas convicções e não à saída que Deus quer te dar. Quem está aqui? Deus tem uma saída, meu irmão. Pode parecer estranha, mas é dele. Quem está aqui entendendo isso? Então nós estamos agora levando os irmãos, a mim, a todos nós, aos confrontos. Se desapegar do delta, do Nilo, de Faraó, abrir bem o quê? A bica. Porque se você não abrir a bica, vou agora encaixar, vai haver inchaço. Quem está aqui, fica inchado, é culpado, traiu o Senhor. Quem está entendendo agora o que eu estou falando? Olha o que a gente está fazendo agora. Olha as combinações, o arranjo bíblico em torno de algo. A gente pode esconder, mas no deserto, irmãos, vai revelar tudo. Quer conhecer bem uma pessoa, principalmente o crente, ele no deserto. Você vai ver o crente que ele é, se ele vai suportar ou não. Aí, numa linguagem espiritual, já que a gente está falando de coisas espirituais, não, vou beber essa água não, precisa me provar não, pulo fora. Aí ele, não, pode me provar. Se ele for culpado, se ela for culpada, o que vai acontecer? Inchaço. Por quê inchaço? Olha aqui, rapidinho, pesca aqui alguma coisa assim, biológica, natural. Quando uma pessoa morre, o que acontece com ela? Incha. Quem está aqui pescando? Porque a morte entrou o quê? Nela. Quem está aqui entendendo isso? Então, se inchar é porque está o quê? Morto. O que Paulo fala dos inchados? Vou dar uma pista, vê se vocês lembram. Do fermento velho. Que cria o quê? Inchaço. Falou para a igreja de Corinto. Amém, gente? Quando o povo tinha que sair do deserto, eles experimentaram ervas doces ou ervas amargas? Amargas. A Páscoa é chocolate doce ou é amargo? Amargo. O que é Páscoa? Saída, rompimento. Quem está aqui? Quem pode aplaudir o Senhor? Bom, então o que acontece com Naamã? Fez desdém, desconsiderou, depreciou Carlinhos. Eu pergunto, eu não vou, teria que mais me aprofundar, quantos, com todo respeito e carinho, quantos inchaços a gente encontra na igreja? Toque em alguém para você ver. Toque em alguém, ou vê quando essa pessoa é tocada. Interessante que essa semana a gente conversando, eu e a pastora Cristina lá em casa, sobre a realidade da vida, e a gente falou sobre isso, né? Dos apertos, né? Que a gente vai descobrir quem nós somos. Não tem como, irmão. Muitas coisas vão ser reveladas na nossa vida. O que é revelar? Abre a bica. Quem está aqui? Se trancar as torneiras, meu irmão, vai inchar. Quem está entendendo, a caixa d'água só suporta uma resistência. Ela tem uma resistência. Cuidado para não explodir. Cuidado, Flaudício, para não explodir. Orgulho, inchaço. Tem que abrir a bica, irmão. Tem que se esvaziar. Enchei-vos do Espírito. Está dando para entender tudo isso aí, irmãos? Que teste, né? Então, o que acontece com Naamã? A gente vai ficar aqui. Olhem bem, no verso 13. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não teria cumprido? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Ouve esse homem! Não se estribes no teu próprio entendimento.
Estava vindo com a pastora Cristina aqui, a gente comentando sobre alguns irmãos, os desafios. Se tivesse, por favor, não veja isso como um dono da verdade. Se tivesse nos ouvidos, não passaria por isso. Evitaria. Não que todos nós vamos ter problema, irmão. Uns desta ou daquela maneira. Mas a gente viu claramente, se tivesse ouvido, fosse por aqui, se daria bem. A pessoa se estriba, ou seja, ela se envolve com suas próprias convicções, e não quer dar ouvido. Não veio aqui para pedir conselho, então a gente está dando conselho. Ouve e coloca em prática. Amém? Coloca em prática. Quantas vezes você fez isso na vida de outras pessoas? Você me dá um conselho, mas sou eu que decido. Meu irmão, aí, não que você vai querer manipular, mas não te procurou, você não deu um bom conselho? Então ouve, coloca em prática. Vai ter pessoas que não adianta, irmão. Ela teima, ela é teimosa. E ela vai quebrando, como na linguagem, ela quebra a cara, ela vai se quebrando, mas não se quebranta. Ela fica arruinada, mas por que ela não muda? Por causa do orgulho. Naamã não quis abrir mão, mas aí, tu não acha que o profeta está falando o que é de bom para ti? Faz, tá bom, verso 14, desceu ele, pois, é isso mesmo, a solução está na árvore, tá, então para de murmurar, povo, amém? Para, a solução não está na árvore, a solução não está no Jordão, então obedece. E aí, o homem que ele... Olha agora, preste atenção nos espirituais. Olha o que está escrito aqui. Desceu ele. Irmão, tem que o que, ó? Quer a cura? Ó. Quem está aqui? Quem está entendendo isso? Desce. Aí presta atenção, que a gente vem falando. Lembra quando nós falamos, na semana passada, que o Rio Jordão é o rio que tem maior nível mais baixo do nível do mar? Quem está lembrado disso? Porque ele representa o quê? Ele leva a morte. Mas quem ficar dele e subir, como Jesus, tem a vida. Mas se for, sabe onde vai desembocar todo o Rio Jordão? No Mar Morto. Ele termina no Mar Morto. Se você, irmão, não ficar no fluir das águas do Jordão, você vai parar lá no Mar Morto, salgado. Mas se você subir das águas, porque você subiu com quem? Com Jesus. Mas tem gente, não, eu vou como eu quero ir. Então vai parar no mar salgado, no Mar Morto. Quem está entendendo isso? E aí, olha só, pesquem. Verso 14, desceu ele, pois, e mergulhou no Jordão quantas vezes? Conforme a palavra de quem? Cadê a palavra agora de Naamã, de Farpar e Abana, de Damasco? Não, eu quero ficar com esse rio. Meu irmão, não se quebranta perante a presença do Senhor, não. O povo está reclamando? Embara, está amargo. Mas Deus tem uma solução. Espera aí, não murmura não. Quem está aqui, não murmura não. Aí o Senhor assim, está ali, Moisés. O que está ali, povo? Aquela árvore? Mas a solução está ali. Despreze as coisas de Deus. Ignore a palavra. Quantas vezes tem sido ministrado na tua vida, eu e você, vai ignorando. Irmãos, com todo respeito aqui, a igreja está cheia de muito vaidosos, cheia de muita vaidade, tem que parar com isso. Esse apego desnecessário. Você tem que ouvir a palavra e cumprir. Se eu fosse sair por minhas vaidades, quantas coisas eu deveria ter rompido? Mas eu tive que abrir mão de vaidade, dos meus caprichos, das minhas conveniências, dos meus interesses. O crente em Jesus espiritual, ele é um desapegado.
Não, eu não posso abrir mão disso, não posso abrir mão dele. Infelizmente. Ah, mas eu vou perder para fulano, eu vou perder isso. Perde, cara. Jesus é a grande realidade da tua vida. Só perdendo para você ganhar. Quem está aqui? Vamos aplaudir o Senhor? Acompanhe que a gente vai concluir. Desceu ele, pois, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne tornou-se o quê? Como a carne de um menino. Coisa boa. Dá muita coisa para a gente falar aqui. Quando ele sai, irmãos, ele sai o quê? Com vigor. Essa palavra menino é como jovem, robusto, cheio de vigor, cheio de vida. Não tinha o quê? Quando essa expressão menino, não tinha o quê? Flacidez, não tinha envelhecimento. Novinho, olha só. Porque ele cedeu, ele abriu mão. Amém, irmão? Ele renunciou, ele abdicou, ele se quebrantou. Agora, numa chavinha aqui, foi por ele mesmo? Não. Se você pegar o versículo anterior, só para um ganchozinho aqui, no verso 13, qual a expressão que tem? Os seus, vê o verso 13 aí, o que está dizendo aí? Os seus? Mais uma vez, a menina é usada, os servos são usados, e ele o que não abre a mão. Daqui a pouco ele, aos servos, tu acha que Eliseu está de brincadeira contigo? Tu acha que o pastor está de brincadeira contigo? Tu acha que o teu líder está de brincadeira contigo? Tu acha que a igreja está de brincadeira contigo? O que está se falando? São os servos. Irmãos, há amigos mais chegados que... Aí, ó. Irmãos, tem pessoas que estão se perdendo porque está dando ouvido a si mesmo e as historinhas. Mas se tiver uma pessoa como os servos, Naamã, aí você deve estar assim, pô, pastor, você chama pessoas de leprosas. Irmãos, a lepra é uma doença espiritual também. Quem está entendendo aqui? Você, eu, nós seremos usados, somos usados para dizer assim, rapaz, o que o profeta falou? O que ele falou para você? Com todo respeito, comandante do exército sírio, com todo respeito, comandante, Naamã, o senhor não está nessa situação? Não quer solução? Sim. O que ele falou? Ouve, obedece. 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 Aí há o que, irmãos? A nossa pessoa, nós, irmãos, somos usados para quebrantar pessoas, amém? Esses dias, de sexta-feira para cá, um fato, um episódio, entre muitos, não há razão de citar nome nem nada, mas Deus usou servos. Quem está aqui? Alguns irmãos sabem do que eu estou falando, porque fizeram parte disso. Tiveram lá como servos para chegar, rapaz, olha isso daqui, não é Abana, nem a Farpar, olha aqui, ó, é Jordão. Quem está entendendo aqui? A saída está no Jordão. Mergulha aqui, mergulha aqui. Olha, irmãos. Ai, meu Deus, dá vontade de ir para os irmãos ficar o dia inteiro. O que aconteceu com o galho, com a árvore? Ela foi o quê? Mergulhada onde? Em Mara. E tornou o quê? Você tem que mergulhar. Quem está aqui? Se você entrar nas águas, há a solução. Podemos aplaudir o Senhor? Você tem que entrar. Agora as pessoas não. O que significa Jordão? Águas limpas, purificadas. Você tem que descer, irmãos. Você quer subir? Desce. Tem que abrir mão. Brigas, intrigas, queixas, confusão. Abre mão, irmão. Os amados vão aprender algo comigo. Vocês não vão me ver brigando com ninguém. Não vão. Se entrar em briga, eu estou fora. Estou fora. Pago para não entrar, e se me colocar, eu pago para sair, que eu não sou de briga. Não por força
nós temos que ser espirituais. Ou você aprende isso ou não aprende. Agora, você, porque o pastor... Não, sou filho de pernambucano, se conhecer minha família, é de assassinos. Falando sério. Ela conhece a história da minha família. Não tem esse negócio não. Quantos da minha família eu perdi por causa, mataram e foram mortos. Eu sei o sangue que corre aqui. Mas a morte que veio, o sangue de Jesus veio trazer a vida. Então a gente tem que ceder, irmãos. As pessoas acham que o pastor é calmo, tranquilo, pacífico. Sou. Mas eu tenho a minha natureza. Uma coisa que eu cultivei, domínio próprio. Eu cultivei isso porque eu sei da minha natureza. Então, eu engulo o amargo para que Deus gere doce na minha vida. Então, o que acontece com Naamã? Ele se quebrantou porque ele ouviu os servos. Uma prática para a nossa vida. Não estimule ninguém que queira usar. Vou usar os termos que estão aqui na Bíblia. Não são porventura Abana e Farpá, rios Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Eu quero concluir. Não são. Com quem você está colado? Com quem você conversa? A quem você está dando ouvido? Está dando ouvido para Farpá e Abana? Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas, irmão, que Farpá, Abana, rapaz. Para que no Jordão? É a saída, irmão. Mas tem pessoas que não vão te ouvir. Se Naamã não ouve os servos, e olha aqui, havia uma palavra, Filipinho, do profeta, mas antes do profeta havia uma palavra de quem? De uma menina. É que não dá para ler todo o texto no capítulo 5, sabe? Se você pegar aqui, todo o capítulo 5, você... Verso 1, ora Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina, levou preso uma menina. Aí você vai dizer, pastor, eu não estou entendendo. Eu quero concluir. Com todo respeito, a menina, na linguagem bom, é apenas um detalhe. Quem está aqui, no meio de tanta gente de guerra, uma menina estava lá. No meio de tanto aquele deserto, a árvore estava lá. Mas você está enxergando o quê? Mara. E a solução não está em Mara. Está no detalhe. Vou dizer mais. A solução não é necessariamente no Jordão. Estava naquela menina que era o detalhe, que era o gatilho que ia disparar todo um processo de cura. Quem está aqui? Podemos aplaudir o Senhor? Vamos ficar de pé, Milady aqui comigo. Pode acender a luz. Deus falou conosco nessa manhã, amado. Repita comigo, apenas um detalhe. Fala para o seu irmão, apenas um detalhe. Apenas um detalhe. Olha quanta coisa nós aprendemos. Olha quanta coisa. Nós vamos estar também com nossos ministros aqui. Nós vamos estar dedicando dízimo, ofertas ao Senhor. Quero dar uma palavra nesse sentido, quando a gente aprendeu tudo isso. No domingo que vem a gente pega desse detalhe. Leia todo esse capítulo 5. Olha o que faz essa menina. A gente fica vendo na igreja com todo respeito. Pode ser alguma coisa boa dali, da Martinha, Louvem Santos? Pode. Pode ser alguma coisa boa. Agora, aqueles que são presunçosos, pedantes, metidos, orgulhosos, não é curado não. Mas que se quebranta, que ouve. Amém, Carlinhos? Amém, Irene? Que se quebranta e ouve. Amém? Entendeu? Entendeu não? Que se quebranta e ouve. Não, baixa a bola. Baixa a bola, senão vai ficar o quê? Chado. Eles sabem o que eu estou falando isso. Cadê a Manguinha? Manguinha está aí? Manguinha? Pastor Sandro, não teve que baixar a bola na sexta? Para quê?
para que a lepra vá embora. Senão vai ficar o quê? Inchado. Olha a lição que a gente aprendeu. Sabe o que acontecer agora? Sabe o que poderia acontecer? Alberto, se eles bebessem água de Mara, e aí a gente vai ver isso, ia acontecer o quê? Ficavam inchados. Deus quer que você morra? Não. Deus não quer que você morra fisicamente. Deus quer que você morra coisas que estão lá do Nilo dentro de você. Isso aí tem que abrir a bica. Quem está aqui? Olha quantas coisas a gente aprende. Olha quanto é CBD. Imagine a igreja toda sendo ministrada sobre isso. Aí você sai aqui com as águas do Jordão e vai encontrar muita gente, até seus irmãos, com água do Nilo. Hã? Quem conhece o Rio Negro com os Solimões? As águas, elas têm diferença. Elas têm diferença. Tem que distinguir. Tem que distinguir quem está do nosso lado. Se quer a gente para o Jordão ou não. Se quer a gente levar a gente para Farpá e Abana. Estou falando isso com uma propriedade espiritual. Você tem que saber separar bem. Eu amo minha mãe, mas eu sei distinguir aquilo que é Abana e Farpá e Jordão. Eu amo minha esposa, mas eu sei dar ouvido àquilo que é Farpá, Abana e Jordão. Quem está aqui, compreenda isso, irmão. Compreenda isso. Se você tem Jordão na sua vida, transborde ele, reconhecendo com oferta e dízimos ao Senhor. Se você tem um cartão, procure a nossa Samira. Se você trouxe 1 quilo de alimento, deixa aqui no altar. Deus te abençoe. Dediquemos ao Senhor com este cântico. Aleluia. Nesse lugar, tu és real. Oh! Vou entregar totalmente. Teu toque abrir os olhos do meu coração. E o que acontece? Eu posso O quê? enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sim, Deus. Neste lugar, tu és real. Sim, meu Deus. Vou o quê? Entregar Totalmente. Só as vozes com back vocal também. Oh! Teu toque Sim! abriu os olhos do meu coração. E o instrumental. Oh!
eu posso Você pode naquele que te fortalece. enxergar e entender. Qual é a tua atitude, minha? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sim, Deus. Vem cá, Lavínia. Você vai orar agradecendo o dízimo e a oferta. Você não sabe que eu estava de olho em você? Estou de olho mesmo. Vem aqui para o altar. Agradecemos. Obrigada, Senhor, por essa manhã, que esse dia seja muito abençoado, que nada possa abalar a gente, que obrigada por essa palavra, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu concluir, dar algumas orientações. Obrigado, pode sentar todos. A gente vai